Olá pessoal, hoje falaremos acerca dos vetores. Muita gente tem medo de trabalhar com vetores por achar que é difícil ou que não faz muito sentido, mas a ideia hoje é mostrar que os vetores eles são muito importantes para quem trabalha com programação e a gente vai perceber que não é tão difícil utilizá-los, basta que a gente entenda o conceito. Então, inicialmente eu coloquei algumas informações técnicas aqui e depois eu vou entrar um pouquinho na parte dos exemplos para facilitar o entendimento. Podemos perceber aqui o que são vetores. Vetores é uma estrutura de dados que facilita a organização e o armazenamento de valores do mesmo tipo. Então, é também conhecido aí dentro do meio científico, do meio técnico, como array unidimensional. Por quê? Porque ele só vai poder armazenar um tipo de valor, ou seja, inteiro, ou seja, real, ou seja, lógico, ou seja, literal, né? Ou caractere. Então, os vetores eles só podem armazenar um tipo de valor. Eu não posso misturar valores nos meus vetores. Esse é o primeiro conceito aí que a gente vai colocar. O segundo tópico que nós vamos abordar seria qual a importância dos vetores. Bom, a importância é justamente que ele agiliza o processo de entrada, processamento e saída dos valores. Então, eu vou citar um exemplo aqui. Se eu quero fazer a leitura e armazenamento de 150 números inteiros, como que eu faço isso? Bem, eu posso criar 150 variáveis diferentes. Posso. Eu vou criar uma variável chamada N1, uma chamada N2, outra N3, outra N4 e assim até a variável N150. Então, eu teria 150 variáveis e eu poderia armazenar esses 150 números. Isso é vantajoso? Bem, primeiro ponto é que nós teríamos um excesso de declaração de variáveis. Nós estaríamos declarando aí 150 variáveis, sendo que essas 150 variáveis são do mesmo tipo e também elas irão armazenar valores dentro de um mesmo contexto. Qual seria o contexto? Eu pedi 150 números. Então, a ideia que nós temos aqui é que eu tenho valores do mesmo tipo e valores dentro do mesmo contexto. O que seria mais interessante? Seria mais interessante que eu criasse um único vetor e que esse vetor tivesse 150 posições. Bem, para poder detalhar um pouquinho mais isso, eu vou fazer uma analogia. Então, se nós pensarmos que você tenha 8 calças e você tenha que guardar essas calças em locais separados, ou seja, você não pode pegar essas calças e colocarem juntas. Elas necessitam estar em locais separados. Como que eu poderia fazer? A primeira opção seria comprar 8 caixas. Então eu poderia comprar 8 caixas e colocaria uma calça dentro de cada caixa. Essa é uma opção. Outra opção seria comprar um armário de 8 gavetas, né? Um armário com 8 gavetas. E aí dentro desse armário eu colocaria uma calça dentro de cada gaveta. Então perceba, foram apresentadas duas propostas, duas opções. A primeira eu compraria 8 caixas, a segunda eu compraria um único armário com 8 gavetas. Bom, fazendo aqui o critério de analogia, essas 8 caixas que eu compraria seria analogia com essas 150 variáveis que eu citei aqui em cima. A opção de comprar um único armário com 8 gavetas seria a ideia de vetor. Em termos de organização, a melhor opção seria comprar o armário com 8 gavetas. Eu teria
uma única estrutura, né, um único local, digamos assim, porém esse local teria repartições e dentro dessas repartições eu colocaria uma calça em cada uma. Cada calça, né, dentro de cada gaveta. Outra analogia que nós poderíamos fazer seria comparar com a questão de garagens para carro. Então, supondo que você tem aí 3 carros, como seria melhor guardá-los? Então, irei te dar 2 opções. A primeira, você alugaria 3 garagens em locais diferentes. Então, você alugaria uma garagem do seu vizinho da direita, uma garagem do seu vizinho da esquerda e uma garagem do seu vizinho da rua ao lado. Então, por exemplo, são essas 3 situações. Ou você poderia alugar um único imóvel que tivesse vaga para as 3 garagens. Então, seria esse exemplo aqui, né, a opção 2. Então, qual das 2 opções seria melhor? Alugar 3 garagens de pessoas diferentes, em locais diferentes, ou alugar 3 garagens no mesmo local? Bom, pelo que nós já estudamos até aqui, dá para a gente chegar à conclusão de que seria melhor alugar a garagem num único local e eu teria essas 3 vagas disponíveis para mim. Considerando esse exemplo e considerando que nós já vimos que eu só posso colocar no meu vetor valores do mesmo tipo, eu, por exemplo, não conseguiria colocar um avião dentro de uma garagem dessa, ou até mesmo um helicóptero, ou até mesmo um barco, né, grande. Por quê? Porque ele não seria do mesmo tipo e não seria compatível com as vagas aqui disponíveis. Então, essa seria uma outra analogia que nós poderíamos estar fazendo para equiparar a ideia de vetores. Então, aqui em cima seria a ideia de que nós tivéssemos 3 variáveis diferentes, e aí essas variáveis estando em locais diferentes, elas poderiam até ter tipos diferentes também, não teria problema, mas a gente já viu que isso não é muito interessante, né? Então seria melhor que a gente tivesse, já que se tratam de 3 carros, de carros da mesma pessoa, então dentro do mesmo contexto, seria melhor que eu alugasse um único imóvel e colocasse essas 3 garagens. E aí eu poderia estar nomeando essas garagens. Por exemplo, essa garagem seria a garagem 0, essa garagem seria a garagem 1 e essa garagem seria a garagem 2. Então a gente poderia estar numerando aí dentro da ideologia de vetores as 3 garagens. Feito essa analogia, passaremos agora para o exemplo. Seguindo esse raciocínio, nós temos a continuação da citação do exemplo anterior. Então, o exemplo de vetor denominado num, que possui 150 posições. Esse vetor ele foi declarado dessa forma, num vetor de 0 a 149 de inteiro. Por que que eu declarei esse vetor como de inteiro? Como dito agora há pouco, eu só posso armazenar no vetor valores do mesmo tipo. Então, as 150 posições serão do tipo inteiro. Outro detalhe, por que eu comecei de 0 e não de 1? Bem, dentro da programação, os vetores eles começam em 0. Aqui nós estamos colocando a linguagem Portugal. Em Portugal, eu poderia começar de 1 até 150. Porém, como a maioria das linguagens, elas obrigatoriamente começam da posição 0, preferi aqui já estar mostrando para vocês em Portugal, começando de 0 também, para que quando você for aprender uma outra linguagem, não sinta tanta dificuldade. Bom, se eu começo de 0 e eu quero 150 valores, eu vou até 149. De 0 a 149 são 150 posições.
Aqui eu coloquei uma estrutura, né, parecida aí com a estrutura simbólica de um vetor, onde num seria o nome do meu vetor, e eu tenho as determinadas posições que vão de 0 a 149. Fazendo uma analogia com a situação lá do armário para guardar as 8 calças, era como se eu tivesse um armário, né, e esse armário ele teria de 0 a 7 posições. De 0 a 7 seriam 8 repartições, né? E nessas repartições eu colocaria uma calça dentro de cada uma das repartições. Essa é a analogia. Como que eu faria para pegar uma calça? Se eu quisesse pegar a calça da quarta gaveta, seria o armário de calças e eu abriria a posição 3. Por que posição 3? Porque eu comecei de 0, então 0, 1, 2, 3. Contando seria 1, 2, 3, a quarta gaveta. Então eu sei que aqui na posição 3 eu tenho a quarta gaveta do meu armário de calças. Dessa forma fica mais organizado e eu consigo tanto pegar quanto guardar a minha calça. Basta que eu me refira ao meu armário de calças e fale a posição onde eu quero colocar a minha calça ou retirar a minha calça. Um outro exemplo, se eu quisesse pegar a calça que está na sexta gaveta, eu iria pegar 1, 2, 3, 4, 5, 6. A sexta gaveta seria a posição 5. Então eu iria até a posição 5 e retiraria a minha calça. Dentro aí do exercício proposto, que foram 150 números, eu teria uma situação parecida com o armário de calças, onde se eu quisesse pegar o número da posição 4, né, seria o 36. E eu sei que a posição 4 equivale à quinta sequência, né? 1, 2, 3, 4. A quinta sequência seria a posição 4, que tem o número 36. Então eu consigo, a partir desse momento, tanto resgatar um valor ou armazenar um valor, ou até mesmo utilizar esse valor para fazer um cálculo matemático, alguma coisa nesse sentido, ou seja, qualquer tipo de processamento. A partir da teoria, vamos para a prática. Então, vou utilizar inicialmente o Visual G, que é um programa que nos permite trabalhar com o Portugal. E aí eu vou declarar o meu vetor de 0 a 149 de inteiro. E aqui embaixo eu posso fazer a leitura dos valores. Então, escreva, digite um número. Leia num na posição 0. E aí eu posso fazer agora, escreva, digite um número. Leia num na posição 1. E aí eu faria assim para os demais, até chegar ao 149. Será que dessa forma é interessante? Bem, vocês podem perceber que para fazer o processo de leitura de um valor, eu gasto 2 linhas. Logo, se eu tenho 150 valores a serem lidos, eu vou gastar 2 vezes 150, 300 linhas, só para fazer o processo de leitura. Dá para perceber claramente que esse método não é um método muito interessante, pois além de gastar muita linha, o meu código não vai ficar nada legível e nada prático. Certo. O que eu posso fazer então para melhorar essa metodologia? Bem, como eu havia dito anteriormente, a gente pode combinar uma estrutura de vetores com uma estrutura de repetição. Vamos ver qual a vantagem que nós teremos?
vou utilizar aqui no exemplo a estrutura de repetição para. Então, para, vou precisar de um contador, que eu vou colocar para i de 0 até 149, passo 1, faça. E o fim para. Vou declarar a variável i como inteiro, que vai ser justamente o meu contador. O passo 1, como já sabemos, é opcional quando se utiliza a estrutura para. Vou deixá-lo aqui, mas por uma questão mesmo didática, de vocês perceberem que o incremento será de 1 em 1, mas não haveria necessidade, poderia retirar esse trecho de código. Simplesmente, se eu executar o meu código agora, ele vai repetir 150 vezes esse processo. Vamos ver o que acontece? Vou acionar o gerador de valores aleatórios para que eu não precise ficar digitando valores e vou executar o programa. Bem, os valores estão sendo lidos. Então vamos aguardar que o processo termine, afinal são 150 números. Ok, processo terminado, vou fechar essa janela e vamos dar uma olhada no nosso quadro de variáveis. Aqui nós podemos perceber que a posição 0 do vetor num teve o valor trocado, porém as demais posições não tiveram seu valor alterado. Por que isso aconteceu? Bem, vou passar aqui para que a gente possa ver a variável i. A variável i leu corretamente aí 150 repetições, ou seja, foi de 0 a 149, depois ela virou 150, não atendeu mais, saiu. Porém, nós tivemos um problema que nós deixamos aqui para ler somente a posição 0. Então, toda vez que repetia o valor, ele alterava somente na posição 0. É como se nós estivéssemos abrindo sempre a mesma gaveta, tirava uma calça e colocava outra, mas sempre na gaveta da posição 0. Ou, em relação ao carro, como se nós sempre tirássemos e colocássemos um carro, mas somente na mesma vaga. Então, as outras vagas estariam livres. Dessa forma, o que eu preciso fazer para corrigir esse problema? Primeiramente, posso observar que a variável i ela serve como contador. Então ela vai de 0 a 149. A cada loop, a cada repetição, seu valor é alterado, incrementado em passo 1. Então, se eu coloco ao invés de 0 a variável i, a primeira vez eu estaria armazenando na posição 0 do vetor num. Na segunda vez, eu estaria armazenando na posição 1 do vetor num. E assim sucessivamente, até que a gente chegue à posição 149. Posteriormente, o i vai virar 150, não atende mais, e sai e conclui o nosso algoritmo. Vamos testar? Vou subir um pouquinho as variáveis para que a gente possa perceber que os seus valores já estão sendo alterados. Todas as posições já estão tendo seus valores acrescentados. Pronto, até chegar na posição 149. Bem, essa era a explicação que eu tinha para passar para você sobre vetores. Como você pôde perceber, não é nada difícil, basta que nós tenhamos um certo cuidado na hora de utilizar. E se você entendeu corretamente o conceito de vetor, você vai ver que a sua aplicabilidade é imensa. E ele acaba se tornando muito prático na hora de utilizar. Como podemos perceber, inicialmente eu mostrei que se nós tivéssemos que ler 150
valores, 150 números, nós iríamos gastar 150 vezes 2, né, que seriam 2 linhas aqui. Teríamos 300 linhas de código somente para ler 150 números. E usando aí o vetor combinado com uma estrutura de repetição, eu consegui, com 4 linhas, fazer essa leitura de 150 valores. E caso eu tivesse mais valores, era só alterar, né, o tamanho aqui do meu vetor e alterar também a quantidade de repetições. Espero que tenha ficado claro e até a próxima.